Na matemática, a gente não pode só admitir como verdadeira uma certa frase, uma certa sentença. A gente tem que sempre provar essa frase com as ferramentas que a gente possui naquele momento, né? Usando a lógica e tudo mais, usando o sistema dedutivo. E uma das técnicas que a gente usa bastante para provar certas coisas é o método de demonstração por absurdo. O que esse método faz, né? Como é que a gente demonstra algo por absurdo? Primeiro, a gente tem que ter uma afirmação da forma se P, então Q, onde P a gente comumente chama de hipótese e Q de tese. Com a proposição dessa em mãos, se P, então Q, o que a gente faz é considerar a negação de Q, né? Então, o que acontece? Se ao considerarmos a negação de Q, né, se ao negarmos a tese, chegarmos em uma contradição, isso prova que de fato a proposição, a tese original Q é verdadeira, né? E a contradição que a gente vai chegar, ela depende de cada caso. A gente pode ter, por exemplo, que um número, uma variável x do problema é tanto ímpar quanto par, né? Então x é ímpar e x é par, o que é uma contradição. A gente pode ter também que uma variável y ela é tanto maior do que zero e ela é menor do que zero, então ela é positiva e negativa ao mesmo tempo, também não existe. E com uma fração, por exemplo, a sobre b irredutível, na verdade é redutível, né? Não tem MDC diferente de 1. Enfim, isso são só para você ter em mente o que você deve esperar de uma contradição. Normalmente você chega em coisas parecidas com essa. E isso só funciona por causa de um princípio que a gente chama do princípio lógico do terceiro excluído, né? Isso é um princípio da lógica clássica que diz que uma proposição P só pode assumir um dos dois valores lógicos, ou verdadeiro ou falso. Então, uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Por isso que, por exemplo, eu dizer que x é par e ímpar é uma contradição, né? Porque x ser par, a negação de x ser par é justamente x ser ímpar. Então, se x ser par, isso daqui for verdadeiro, x ser ímpar é falso. Mas se eu digo que x é par e ímpar, eu digo que a proposição ela é tanto verdadeira quanto falsa. Isso contraria o princípio aqui do terceiro excluído. Então, eu não posso ter esses casos. Se eu considerar uma tese e chegar nisso, quer dizer que a minha tese está errada. Quer dizer que eu considerei está errado. Então, o que vale é a negação dessa tese, né? No caso, como a gente está negando uma tese, a negação da negação vai ser a própria tese. Então, eu vou pegar uma tese que eu vou negar que. Se ao negar que eu chego numa contradição, quer dizer que essa proposição aqui é falsa. Então, a única proposição que pode ser verdadeira é a negação da negação de que. Vamos logo para os exemplos para isso aqui ficar mais claro, né? Vamos exemplificar. Eu acho que o mais famoso desses exemplos é esse que eu vou enunciar agora, né? Não existe solução racional para a equação x ao quadrado igual a 2. Por quê? Né? Porque x ao quadrado igual a 2 se e somente se x for igual a raiz de 2. E o que o enunciado está me dizendo? Está me dizendo que a raiz de 2 não é racional. Então não está contido aqui em Q.
Essa proposição não está imediatamente naquela forma de se P, então Q. Mas a gente pode deixar ela. E nem sempre vai vir daquela forma, mas você pode sempre transformar daquela forma. A raiz quadrada de 2 não ser racional é a tese. A minha hipótese é que se a raiz de 2 é um número, né? É um número. Então, se raiz de 2 é um número, então a raiz de 2 ela não é racional. Essa é a forma. E se a gente negar isso daqui, a negação de que a raiz de 2 não é racional, é dizer que a raiz de 2 é racional. Então a gente tem que saindo daqui, chegar numa contradição. Então vamos lá. Vamos provar que de fato a raiz de 2 não é racional. Vamos escrever aqui prova. E vamos lá provar. A gente vai supor, justamente por absurdo, que a raiz de 2 ela é racional, né? Esse passo daqui de cima, a negação dessa proposição. Se a raiz de 2 é racional, então a gente consegue expressar a raiz de 2 nessa forma aqui, nessa fração A sobre B, onde A e B são inteiros, B é diferente de zero e o MDC de A e B é igual a 1. Essa parte daqui é a definição de número racional. O número racional é uma fração. Nem toda definição incorpora essa parte do MDC. Eu estou dizendo aqui que essa fração ela é irredutível. Então, A sobre B é irredutível. Desse passo aqui, ó, raiz de 2 igual a sobre B, eu consigo extrair, eu consigo elevar todos os dois ao quadrado e ter então que 2 é igual a ao quadrado sobre B ao quadrado. Ao multiplicar por B dos dois lados, eu vou ter que A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Se A é um múltiplo de 2, quer dizer que A é par, né? No caso, A ao quadrado é par. Então, a gente chegou que A ao quadrado é par. Se A ao quadrado é par, eu sei que A também é par. Isso daqui é uma sentença, né? Que a gente vai ter que provar também daqui a pouquinho. Você não pode só aceitar e a gente vai também provar por absurdo. Então, se A ao quadrado é par, A é par. Guarda essa informação aqui, né? Se A é par, eu consigo escrever A como 2 vezes K, onde K é um inteiro qualquer. Então, vamos substituir essa informação de que A é 2 vezes K nessa equação aqui. Então, 2 é igual a 2 vezes K ao quadrado sobre B ao quadrado. Eu vou ter que 2 é igual a 4K ao quadrado sobre B ao quadrado. Se eu multiplicar por B dos dois lados e dividir por 2, né? Então, vou fazer a multiplicação por B ao quadrado sobre 2 em ambos os lados. O que vai acontecer aqui é que eu vou cancelar esse 2 com esse 2, né? Eu vou cancelar esse B com esse B, esse 2 com esse 4 aqui vai virar 2. A manipulação algébrica. Então, o que eu vou ter aqui é que B ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. Cheguei que B é par. B ao quadrado é par, porque isso daqui é claramente um múltiplo de 2. Isso ficou parecendo um menos. Então, B ao quadrado é par. Se B ao quadrado é par, B é par também. Ora, A é par, B é par, quer dizer que eles têm o múltiplo 2 em comum. Eles têm o fator 2 em comum. Então, a minha hipótese aqui em cima de que o MDC deles dois é 1 foi contradita. Eu cheguei numa contradição. Eu disse que o MDC entre eles dois era 1, mas na verdade o MDC entre eles é pelo menos 2, né? O máximo divisor comum, porque eles têm o fator 2 se os dois são pares. Cheguei numa contradição. Como eu cheguei numa contradição, né? Eu tenho aqui A e B pares. Então, o MDC entre A e B é diferente de 1.
Isso aqui é uma contradição, provando então que de fato a raiz de 2 não é racional. O segundo exemplo é provar que A é par se e somente se A ao quadrado for par. E também tem a imparidade, né? A é par, quer dizer, A é ímpar. Se e somente se A ao quadrado é ímpar. Eu vou provar só a ida desse daqui, tá? O resto vai ficar como exercício para você que está assistindo. Eu vou só provar que A par implica em A ao quadrado par. O resto eu já estou lhe dando ferramentas o suficiente para você fazer. Então vamos lá. Vamos provar. A gente pode reescrever esse A é par se somente se A ao quadrado for par desse seguinte modo aqui. A gente viu que A é par se ele for igual a 2k, onde k é um número inteiro qualquer. Então isso implica, se somente se, na real, que A ao quadrado é par se ele for igual a 2 vezes, vou chamar de 2 vezes L. E L é também um outro inteiro. Nesse caso aqui, a gente sabe que se eu levar ao quadrado, eu vou ter 4k ao quadrado. Então, quem é k? Porque eu vou ter 2k. Quem é L nesse caso? L é 2k ao quadrado. Nesse caso aqui, né? Então, tem ao quadrado igual a 2 vezes L, onde L é 2k ao quadrado. Então, de fato, essa minha definição aqui faz sentido. Então, eu vou começar supondo, por absurdo, né, que existe um A par tal que A ao quadrado seja ímpar. Então, eu vou partir daqui. Existe um A par tal que A ao quadrado seja ímpar. Essa é a negação da minha tese, né? Então, simples. Eu posso fazer assim, seja K um inteiro. E aqui eu tenho, se A é par, então A é 2 vezes K. Quando eu elevo ao quadrado, eu vou ter, como a gente já viu, 4k ao quadrado. Isso daqui é um múltiplo de 2, né? A ao quadrado é igual a 2 vezes 2k. Então a gente chegou aqui, A ao quadrado é par. Mas, ao mesmo tempo, A ao quadrado é ímpar. Pela minha hipótese aqui, né? De A ao quadrado é ímpar. Então, contradição. A ao quadrado é par e ímpar. O que é uma contradição. Portanto, para todo A, se A é igual a 2k, A ao quadrado é igual a 2L, KL inteiros. Quer dizer que a mesma coisa que eu falei aqui em cima, né? Só deixando bonitinho e demonstração finalizada. Como eu falei, eu vou deixar a volta e a condição de ser ímpar para você fazer. Vamos continuar com alguns exemplos aqui interessantes que envolvem outras áreas da matemática, que a gente fez uma prova envolvendo números, né? Vamos fazer uma prova agora envolvendo conjuntos. Então, sejam os conjuntos A, B e C tais, não sei escrever, tais que A seja um subconjunto de B, B inter C é igual ao vazio. Eu digo que temos que A inter C também é igual ao vazio. Então, se eu tenho esses três conjuntos, se A é um subconjunto de B e a interseção de B com C é vazia, eu digo que a interseção de A com C também é vazia. A gente tem que provar isso por absurdo. Então, toda prova por absurdo, quando você vai escrevê-la bonitinha num papel, seja lá se for um trabalho, você sempre começa com a seguinte frase, né? Então, suponha, por absurdo,
digitei tudo errado, suponha por absurdo que... E aí você nega a tese. Então você nega, você diz que a interseção C é diferente do vazio. Eu vou fazer um rascunho aqui de como seria a prova, não vou escrever ela toda completa, formalmente, assim, porque vai levar tempo para escrever bonitinho. Então, vamos só pensar logicamente aqui o que está acontecendo. Se essa interseção ela é diferente do vazio, quer dizer o quê? Quer dizer que existe x, tal que x pertence a essa interseção aqui. Então, isso aqui me diz que x pertence a A, e eu vou usar o símbolo de disjunção, porque é mais rápido. X pertence a B. C, perdão. X pertence a A e x pertence a C. Bom, x pertence a A, mas A está contido em B. Que seria melhor um como, né? Como A está contido em B, eu sei que se x pertence a A, então x pertence a B. Se x pertence a B, x pertence à interseção de B com C. Porque eu já disse aqui em cima que x pertence a C e x agora pertence a B. Então x pertence a essa interseção. Porém, essa interseção aqui, B interseção C, é igual ao vazio. Então não tem como x pertencer a essa interseção, porque está no enunciado que ela é vazia. Contradição. A gente chegou num conjunto que já era vazio, lembra? A gente não mexe na hipótese. Toda essa parte aqui de cima é a hipótese. A gente nega somente a tese. Como a gente manteve a hipótese, B interseção C ainda é o vazio. Então chegar nisso daqui é uma contradição pura. Quer dizer que de fato essa interseção aqui, a interseção C é vazia, né? Então, demonstração completa. Número 4 é uma interessante. Eu enunciei do seguinte modo. Prove que, dada uma sequência finita de primos, eu vou chamar essa sequência de Pzão, e aqui vai ter os primos n naturais, n infinito, né? N é um número finito. Sempre existe PK, tal que PK não pertence a essa minha sequência. Então, a gente interpretando um pouco, diz que sempre que você pega uma sequência finita de primos, sempre existe um primo que vai estar fora dessa sequência. Ou seja, os primos são infinitos. Mais ou menos como Euclides enunciou, porque Euclides, quando ele provou esse teorema, ele não falou que os primos são infinitos. Ele disse que sempre que você tem uma sequência de primos, sempre tem um primo que está fora dessa sequência. Assim você achar um primo maior do que os que você já tem. Só expandindo essa sequência, né, P de N, isso aqui é igual ao que? P1, P2, P3, Pn, e a gente sabe que N é finito. Cara, então eu vou chamar um Q do produto. Eu vou usar a notação de produtória aqui, só porque tem que escrever menos coisa, com I indo de 1 até N da minha sequência P de I. Né? Então eu vou fazer o produto de P1, P2, P3, e ao final a esse produto aqui eu vou somar o número 1. Né? Ao somar o número 1, o que acontece? Temos duas opções. Ou Q é primo. Se Q é primo, a gente já achou uma contradição. E eu esqueci de dizer que a contradição aqui é você assumir que PK já pertence a P, né? Que não existe um PK que está fora de P. A gente pegar essa daqui é a tese, né? Sempre existe um PK, tal que PK não pertence a P. A gente nega isso, então não existe PK. Se Q for primo, então Q é igual a PK. Se Q não for primo, a gente sabe que pelo teorema fundamental da aritmética, Q tem que ser divisível por algum primo. Mas esse primo não está na minha sequência.
Claramente, porque se eu tento dividir, por exemplo, por P1, eu tento dividir isso daqui por P1, eu vou ter o 1 aqui no final, meio que atrapalhando ele. Eu posso dividir por qualquer P, P2, até Pn, posso dividir por todo mundo. Eu nunca vou conseguir, porque sempre tem um número 1 aqui que nunca vai ser divisível. Tem que ter algum primo fora dessa sequência que divida Q, porque nenhum primo da sequência consegue. Então, se Q não for primo, pelo teorema fundamental da aritmética, tem que existir algum PK que divida Q. Então, Q é divisível por PK. E aqui já é uma contradição, que a gente de fato achou o PK. Você pode dizer, ah tá, mas e se Q não for divisível? Aí é uma contradição ao próprio teorema fundamental da aritmética. Inclusive tem vídeo aqui no canal provando esse teorema.